Vamos fazer entrevista, estabelecemos contato agora com o Lauro Gonzalez, que é economista da FGV. Lauro, muito boa tarde, bem-vindo à Rádio Bandeirantes, bem-vindo ao Bandeirantes Acontece. O governo zerou os impostos federais sobre o diesel e o gás de cozinha e, para compensar, aumentou a tributação dos bancos. O mercado está reagindo e não está reagindo muito bem, né, Lauro? Pois é, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu sinto no governo, sobretudo, uma ida de vindas acelerada, sem a definição de uma estratégia clara, né? O governo reage muito às demandas e reage de maneira assodada e muito repentina, a meu ver. Porque me parece que muito mais adequado teria sido aí uma conversa com a Petrobras, porque não há muito o que fazer quanto à questão dos preços propriamente ditos por conta da elevação cambial. Entretanto, é possível discutir formas de repasse mais amenizadas ao longo do tempo, de maneira que não haja um controle de preços, mas de maneira a se considerar também o conjunto aí dos atores afetados por uma empresa como a Petrobras. Mas o governo preferiu um caminho mais difícil, né? Um caminho de conflito. Aliás, um caminho que tem sido tipicamente o tomado por esse governo, né? Professor Lauro, um prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece. E quando o senhor fala em formas de repasse, o senhor está se referindo especificamente a quais formas? Eu digo, por exemplo, que quando um repasse, o câmbio, a oscilação cambial, e ela, obviamente, foi muito significativa nos últimos meses, mas ela pode tanto acontecer para um lado como para o outro. Se você lembrar bem, agora a gente está no momento que o câmbio está subindo, mas o câmbio ele foi para 5,5, tinha baixado para 5. O que eu estou querendo dizer é que na precificação dos combustíveis, e acho que essa é uma questão muito sensível, né, a Petrobras pode ter uma forma de não mexer nos preços com tanta frequência assim, mesmo não deixando de fazer esse repasse. O que eu estou querendo dizer é que, de repente, o número de aumentos que aconteceram esse ano, em número, isso foi muito elevado, atrapalha o planejamento das pessoas, então eu até entendo isso, dos consumidores de maneira geral. Então, tipicamente, podia ser feito um planejamento de maneira a, de tempos em tempos, e não toda semana ou não a cada 10 dias, houvesse esse alinhamento de preços. Não com essa frequência, isso daria mais previsibilidade para os consumidores de maneira geral. Eu tenho certeza que isso seria possível, assim como seria possível também a discussão de alguma forma de compensação que envolvesse diretamente a própria União. Que envolvesse, por exemplo, recursos do Tesouro, algum tipo de fundo, como até se aventou posteriormente. Mas antes de uma mudança drástica e antes de uma demissão por redes sociais do presidente da Petrobras. Professor Lauro, boa tarde. Boa tarde. É claro que, às vezes, o noticiário traz que os investidores reagiram a isso ou aquilo, e muitas vezes são muitos os fatores que influenciam o comportamento dos principais investidores na Bolsa. Estão dizendo que houve uma reação negativa a esse anúncio de aumento da contribuição social sobre lucro líquido de instituições financeiras, como os bancos, né? E no Brasil, particularmente, os bancos têm lucros extraordinários, mesmo no ano passado, quando foram obrigados ao aumento de provisões, mas os lucros foram gigantescos, né? Sempre na casa de dezenas de bilhões. E há uma impressão geral da sociedade de que, sim, os bancos podem, devem sofrer uma taxação maior. Os bancos reagiram, claro, reclamaram, porém, quando se diz que a reação na Bolsa e a queda da Bovespa tem a ver só com isso, não é uma especulação, um exagero? Concordo plenamente com você. O mercado, eu até às vezes acho graça dessas interpretações que atribuem ao mercado
uma sapiência muito maior do que ele tem, porque claro que o mercado é importante como sinalizador, mas movimentos de curtíssimo prazo não querem dizer, no limite eles querem dizer pouca coisa. Como você mesmo disse, os movimentos podem ser motivados por uma série de coisas diferentes. Agora, por exemplo, nesse instante que a gente está falando, eu estou olhando aqui o computador na minha frente, as ações de todos os principais bancos estão subindo fortemente. Então, repare que isso oscila bastante, né? De fato, os bancos, é muito conhecido, é inegável o fato de que o mercado bancário no Brasil e os principais serviços como crédito, produtos bancários como crédito, ele é extremamente concentrado. Nós temos um mercado ainda oligopolizado e isso se traduz em uma rentabilidade elevada, como você falou, né? Essa percepção, ela corresponde à realidade. Os números mostram isso. E eu acho que não tem... eu acho que é possível. A lei de responsabilidade fiscal, ela estabelece que se houver um corte de impostos, ele tem que ser compensado. E eu não estou nem dizendo que isso necessariamente não deveria ter sido feito. Eu estou questionando, sobretudo, a forma pela qual isso foi feito, entende? Não se trata aqui de satisfazer, de pensar unicamente no mercado ou de imaginar que o mercado está reagindo de um jeito exagerado e, por isso, deve-se voltar atrás. Nada disso. O que eu estou dizendo é que o governo podia ter conduzido isso de uma maneira muito mais equilibrada e palatável, com os mesmos resultados, a meu ver. Esse é o ponto. Me parece que o governo reage de maneira muito abrupta e conflituosa. Isso não é bom. Esses solavancos não são bons. Eles podem até se dissipar ao longo do tempo. Você pode ter um pequeno movimento de mercado que no dia seguinte já volta, como a própria ação da Petrobras, que caiu 8% num dia, 20% no outro, subiu 12%, 13% no outro, enfim. Esses movimentos acontecem, conforme você falou, e a especulação explica muita coisa também, mas não é disso que se trata, né? Esses solavancos, por parte do governo, devem ser evitados. Agora, professor, os impactos dos impostos federais sobre gás de cozinha e diesel não são lá muito significativos, e mesmo sobre a gasolina. Exato. O senhor acredita que a decisão de zerar é para colocar um pouco mais de pressão em cima dos governadores que decidem a respeito do ICMS? Eu acho que provavelmente essa pode ter sido uma motivação, né? O que de novo configuraria muito mais uma situação de conflito, uma situação não de negociação, não de busca de uma solução ideal e negociada, mas empurrar no colo dos governadores. Eu concordo com a sua interpretação. E concordo também com o fato de que essa mudança, na margem, pode significar muito pouco para o consumidor, dado o peso dos impostos no preço final dos combustíveis, no caso. Isso pode ser, por exemplo, plenamente anulado por variações cambiais que aconteçam por conta dos próprios solavancos e indefinições, falta de estratégia do governo acumulados ao longo de todo esse tempo. Então, muito rapidamente, pequenos ganhos podem ser anulados, por exemplo, por movimentos cambiais que não seriam favoráveis daí, né? Lembrando que o dólar já está num nível bastante elevado. Nós conversamos aqui no Bandeirantes Acontece com o professor Lauro Gonçalles, economista da FGV. Professor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Volte sempre aqui no nosso programa. Obrigada, professor. Muito obrigado. Boa tarde.